aqueles que também pintam o cabelo para esconder a idade. É uma questão de gosto, mas é uma das características da idade. Cabelos grisalhos. Uma outra característica é a diminuição da força física. Embora existam muitos velhos que querem até a idade avançada continuarem trabalhando, continuarem bem ativos, isso é claro não é ruim, desde que haja recomendação médica, desde que haja um tratamento para que seja ou que tenha uma vida saudável, não é ruim. Mas um dos sinais, uma das características da velhice também é esta: a diminuição da força física. E uma outra, que eu diria talvez a melhor entre todas as características da idade avançada ou da velhice, é a aquisição de experiência, ou acúmulo de experiência. Normalmente as pessoas mais velhas têm boas experiências, ou têm sempre algo de bom reservado, porque já passaram, já se envolveram em determinadas situações, e sempre tem uma experiência boa, sempre tem uma experiência oportuna. Mas quando o tempo da nossa vida é gasto para servir a Deus, mesmo que os sinais da velhice cheguem, mesmo que o corpo apresente as marcas da velhice, ainda assim, esta velhice vai ser uma velhice boa. De acordo com a Bíblia, vai ser uma velhice viçosa. O Salmo 92, versículo 14, diz: na velhice ainda darão frutos, e estes frutos serão, ou eles serão, viçosos e florescentes. Ou seja, nós devemos entender que é privilégio para nós sermos de idade avançada. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, diz a palavra de Deus. Eu conheço algumas pessoas que, depois de velhos, aceitaram a Jesus e rejuvenesceram. O aspecto é totalmente outro. São pessoas mais alegres, são pessoas com semblante diferente. Antes não brincavam, não eram comunicativas, hoje são. Eu conheço muitas pessoas assim, porque é privilégio de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz assim: eis que faço novas todas as coisas. E todas as coisas incluem a nossa vida, todas as coisas incluem a nossa idade, o nosso vigor físico. Então o crente idoso, o servo de Deus idoso, ele pode ser velho por fora, mas por novo, ou melhor, mas por dentro ele é novo, é recém-nascido, é jovem. E ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É como se ele estivesse dizendo: não se entristeça pela idade chegar, porque ainda que os sinais da velhice cheguem para você, como servo de Deus que você é, o seu interior vai estar se renovando a cada dia. Então o servo de Deus que chega na velhice, ele traz no corpo as marcas da idade avançada, mas na alma ele traz a alegria de servir a Deus,
e a esperança de uma vida melhor no porvir, de uma vida melhor no futuro. Então eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a boa velhice. Quando é que nós podemos ter uma boa velhice? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Nós podemos ver, ou nós vamos pensar um pouco sobre a boa velhice em 3 tempos diferentes: passado, o presente e o futuro. A boa velhice em 3 tempos. E o primeiro tempo é o tempo passado. Então a velhice é boa, ou a velhice será boa, quando o passado for edificante. Memorizem isso. Ou podem até repetir comigo. Vamos juntos? A velhice será boa quando o passado for edificante. Amém. Algumas pessoas dizem que lembrar do passado é sofrer 2 vezes. Já ouviram dizer isso? Muita gente diz isso, que lembrar do passado é sofrer 2 vezes. Para as outras pessoas pode até ser, mas para o servo de Deus não. Para o servo de Deus, lembrar do passado não é sofrer 2 vezes, porque quando o passado não for bom, a ponto de ter que ser esquecido, o primeiro que esquece é Deus, certo? A Bíblia diz isso. Isaías 43, versículo 25, vai dizer assim, Isaías 43, 25: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, a velhice será boa quando o passado for edificante. Mas como pode ser isso? Ou como o passado pode contribuir para uma boa velhice? Certo é que o passado pode ser edificante ou não edificante. Quando é que o passado não é edificante? É quando as lembranças que temos são ruins. O passado não é edificante quando as lembranças que temos nos fazem sofrer. E existem muitas pessoas que chegam na idade avançada e começam a voltar no tempo passado e trazem para o presente lembranças que trazem conflitos para a família, lembranças que magoam os filhos, lembranças que magoam o cônjuge, lembranças que deveriam verdadeiramente ficar no passado, mas são trazidas para o presente. E existem muitas pessoas que vivem com muita tristeza, vivem lamentando, sempre lembrando das coisas do passado, aquilo que não conseguiu alcançar, os objetivos que não conseguiram alcançar, os planos que não foram concretizados, os erros que cometeram. Então vivem sempre trazendo na mente lembranças ruins, que são prejudiciais à vida presente. Este é um passado que não edifica. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 13, verso 14, ele diz: uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo.